garoto se veste e sai de casa para comprar a versão mais recente de um jogo online popular. São 5 horas de viagem de ida e volta até lá, mas ele está mais preocupado em tê-la e jogar o jogo. Ele desce do ônibus e caminha em direção à sua casa, passando por uma jovem no caminho. Ele acha que reconhece a garota, mas não tem certeza. Quando ele se vira para confirmar, vê que ela está prestes a ser atropelada por um veículo e corre para empurrá-la para fora do caminho. Ele acorda. Uma linda deusa se aproxima dele e o chama pelo nome, Sato Kazuma, dando-lhe as boas-vindas à vida após a morte. Chocado, Kazuma examina a área e se pergunta em voz alta se a mulher que ele salvou ainda está viva. Ela está, responde Aqua, a deusa, e acrescenta que ela ainda estaria viva mesmo que ele não tivesse feito nada. Surpreso com essa informação, ele pergunta o que o matou, e ela responde que ele morreu de choque. Ele nem sequer foi atingido, mas pensou que tinha sido, desmaiou, urinou e, por fim, sofreu uma parada cardíaca. Perplexo, ele não imagina que é assim que sua vida deveria ter terminado. A deusa, por outro lado, não consegue manter a cara séria enquanto explica tudo isso e não consegue conter o riso. Ela também diz que todos que ouviram sobre como ele se mijou e morreu riram muito. Alguns deles ainda estão rindo, inclusive parentes. Agora que isso já saiu de seu sistema, vamos aos negócios. A cor diz a Kazuma que ele tem 2 opções. Ele poderia ir direto para o céu e viver como um homem velho ou começar tudo de novo como um recém-nascido. Mas antes que ele faça uma escolha, ela oferece uma terceira opção de ir para um mundo paralelo que é como um morp, onde ele lutará contra o inimigo que ameaça a população. Ele está cético quanto a aceitar essa oferta, pois provavelmente morrerá quase que imediatamente nesse novo mundo assustador. Mas ela se oferece para lhe dar uma coisa, qualquer coisa que ele queira levar consigo. Enquanto ele delibera sobre o que levar, Aqua o provoca para que se apresse e escolha algo, dizendo que escolher uma coisa ou outra não fará muita diferença. Mas ele quer ser esperto. Ele decide escolher a própria deusa. Assim que a decisão é tomada, outra deusa chega para assumir as responsabilidades de Aqua na vida após a morte e a envia para o mundo com Kazuma. Se eles conseguirem derrotar o inimigo, o Rei Demônio, estarão livres para deixar esse mundo. Recusando-se a aceitar o que está acontecendo, Aqua grita em protesto, mas a decisão está selada e ela precisa seguir Kazuma. Ao chegarem ao mundo paralelo, os dois ficam desorientados no início, mas, após um momento de reflexão, os instintos de jogador de Kazuma entram em ação e ele sugere que encontrem a guilda dos aventureiros na cidade. Surpresa com sua atitude de assumir o controle, Aqua o segue, pois ele parece ser realmente competente e confiável aqui. Quando chegam à guilda, alguém os recebe e eles seguem para se registrar como aventureiros. Durante o registro, o funcionário examina Kazuma, e o resultado mostra que ele pode ser mais adequado para a função de comerciante do que de aventureiro. O escaneamento de Aqua, por outro lado, produziu um resultado incrível e ela poderia ser praticamente qualquer coisa que quisesse. Ela escolhe Arcipreste. Depois de viverem como trabalhadores comuns por um tempo, Aqua sugere que eles saiam em uma missão de matança. Mesmo sem quase nada de equipamento, Kazuma concorda com essa nova fase de sua aventura. Os primeiros inimigos que Kazuma e Aqua enfrentam em sua primeira missão de matança são sapos gigantes. Um dos sapos começa a pular na direção de Kazuma e ele tem que correr para salvar sua vida. Ele implora a Aqua que use seu poder de superdeusa, mas ela ri dele e insiste que ele peça com respeito. Enquanto ela fala com orgulho sobre seu status, um dos sapos gigantes se aproxima dela e a engole. Com o sapo ocupado consumindo Aqua, Kazuma corre para salvá-la e consegue matá-lo. Aqua se sente envergonhada de seu corpo imundo e magro de sapo. Indignada, ela tenta matar outro sapo por conta própria. Mais uma vez, o sapo a engole, e Kazuma entra em ação para mais uma matança. Depois dessa matança, eles decidem encerrar o dia. Kazuma fica um pouco desanimado com o baixo valor da recompensa por matar os 2 sapos. Aqua então sugere que eles recrutem mais aliados para tornar suas aventuras mais produtivas. A ideia parece boa para Kazuma e eles publicam um convite de recrutamento com requisitos específicos. Ele não está convencido de que eles atrairão muitos talentos como novatos, mas ela está confiante de que as pessoas aproveitarão a chance de se divertir com ela. E ninguém parece interessado. Mesmo com a atraente Aqua,
uma arquissacerdotisa, como uma possível futura aliada. No momento em que Kazuma sugere aliviar os requisitos de Aqua para o cargo, uma guerreira se aproxima deles e se apresenta como Megumi, uma arquimaga. Mas depois de uma apresentação espetacular, ela desmaia e implora por comida, pois não come há dias. Eles a tratam com uma refeição e a adicionam à equipe. Eles saem novamente atrás de mais sapos. Megumin prepara sua magia explosiva para um dos sapos enquanto os outros dois enfrentam um segundo. Mas Aqua insiste em enfrentar o sapo sozinha, como de costume, o sapo a engole. Megumin inicia um encantamento de explosão maciça para usar seus poderes contra o sapo. Quando ela termina toda a preparação de sua magia, a explosão é tão grande e é um esforço tão grande que ela perde toda a sua força. Mas a boa notícia é que o sapo-alvo foi morto pela explosão. Mas a batalha está longe de terminar, pois a explosão acordou outro sapo gigante, deixando Kazuma para lutar contra os dois enquanto salva sua equipe. Ele mata os dois sapos com sucesso e carrega o fraco arquimago de volta para casa. Enquanto voltam para casa, Kazuma sugere que Megumin seja expulsa da equipe. Ela não consegue fazer nenhuma outra magia além daquela que a deixa inutilmente fraca, mas Megumin o chantageia na frente de uma multidão e ele é forçado a deixá-la permanecer na equipe. A primeira missão está concluída, e Kazuma está satisfeito com o nível que subiu para ela. Ele verifica as outras missões disponíveis, mas todas parecem um tanto absurdas. No entanto, o posto de recrutamento ainda está aberto e, enquanto ele pensa em como a vida aqui pode ser difícil, ouve passos se aproximando e se vira para ver um cavaleiro pedindo para se juntar ao grupo. A cavaleira se apresenta como Darkness, escuridão, com o nome de Crusader, cruzada. Mesmo com uma apresentação impressionante, ela parece patética, e Kazuma hesita em deixá-la entrar, mas ela é persistente e se aproxima, fazendo o coração de Kazuma saltar. Ele não está acostumado a interações intensas com garotas. Ele se recompõe e insiste em não permitir que ela entre na equipe. Ele já tem problemas suficientes com Aqua e Megumin. Kazuma se propõe a aprender uma habilidade com os pontos que ganhou ao matar os sapos. Megumin se oferece para ensinar a ele suas habilidades explosivas. Mas ele tem certeza de que não tem pontos suficientes para isso e acha que pode aprender algo mais útil imediatamente com os pontos que tem. Ele aprende o truque do ladrão, roubar, com um amigo do cavaleiro, e a primeira coisa que rouba é a calcinha dela. Embora o que é roubado ao usar a habilidade seja regido por algum mecanismo de probabilidade, quando ele tenta a habilidade novamente, dessa vez na frente de mais pessoas, ele só consegue recuperar a calcinha. Envergonhado, ele tenta acalmar a situação, mas não consegue, até que Darkness interfere novamente, com uma proposta de se juntar à equipe para evitar qualquer ato ilícito de Kazuma. Quando a poeira baixa e os três tentam decidir se devem aceitar Darkness como novo membro, Kazuma tem a sensação de que as coisas não vão acabar bem. Mesmo depois de tentar tornar assustadora a ideia de se aventurar com eles, Darkness insiste em se juntar a eles. Antes de chegarem a uma decisão, eles ouvem um anúncio para que todos os aventureiros se reúnam em frente ao portão. A cidade inteira está em tumulto, e os aventureiros estão prontos no portão para proteger a cidade. Confuso, Kazuma pergunta o que está por vir, o que eles estão enfrentando. Mas para ele nosso inimigo são os repolhos voadores. A cidade sofre uma invasão de repolhos voadores quando o repolho está maduro para a colheita, e esse era o momento de capturar o maior número possível. Kazuma fica ainda mais confuso, pois estava esperando se defender de algo como um ataque do exército do Rei Demônio, e não de repolho. Darkness avança para capturar alguns repolhos para provar que é um membro digno da equipe de Kazuma, mas não atinge um único alvo. Depois de tantos ataques sem resultado, ela recorre a uma parede de defesa para proteger os aventureiros caídos, derrubados pelos repolhos. Os repolhos a atacam agressivamente, tanto que sua armadura cai no chão e suas roupas começam a rasgar. Exceto Kazuma. As três senhoras parecem gostar de seus feitos, mas Kazuma acredita que elas ainda precisam melhorar suas habilidades. Depois de muita pressão do trio, ele relutantemente aceita o cavaleiro em sua equipe. Kazuma tem mais pontos para usar e usa alguns para comprar uma habilidade que lhe permite criar água. Ele parece estar muito bem, mas Aqua acumulou um monte de dívidas, esperando um pagamento maior da última missão, mas a maior parte do que ela colheu eram alfaces, não tão valiosas quanto repolhos. Depois de muita persuasão e,
Por fim, chantagem, ele cede e lhe dá o dinheiro de que ela precisa. Todos eles decidem embarcar em outra missão, mas tudo que está disponível parece estar muito além de suas habilidades. Quando perguntam o que aconteceu com as missões de nível comum, descobrem que o capitão do exército do Rei Demônio está em uma cidade vizinha. Sua presença poderosa fez com que todos os adversários locais mais fracos se escondessem. Sem nenhuma missão para assumir, Aqua aceita um emprego de meio período vendendo repolhos. Darkness vai para a casa de sua família para fazer musculação, enquanto Megumin e Kazuma iniciam sua própria mini-missão. Dia após dia, Kazuma segue Megumin para treinar sua magia explosiva fora da cidade. O alvo adequado que eles encontram é um castelo abandonado à distância, em uma colina. Esse treinamento dura dias e Megumin parece estar realmente desenvolvendo suas habilidades, até que um dia todos os aventureiros são convocados para o portão da cidade, mas dessa vez não é para uma briga de repolho, mas o líder do exército do Rei Demônio, o Dullahan, fez uma visita. Ele se dirige a toda a cidade, que tem usado magia explosiva em meu castelo. Algumas pessoas se voltam para Megumin e outras olham para outro mago. Para evitar mais confusão sobre quem é o responsável, Megumin dá um passo à frente e desafia o Dullahan. Ela se sente encorajada pela presença de todos os aventureiros da cidade atrás dela. Em vez de reconhecer o que ela tem a dizer, ele simplesmente pede que ela pare de perturbar sua paz, mas ela insiste em continuar. Perdendo a paciência, ele lança uma maldição de morte. Mas escuridão, sempre protetora, vem em seu socorro e lança a maldição em seu lugar. Chocados, os aventureiros observam tudo de longe. Nenhum deles tenta se aproximar, exceto Kazuma e Aqua. O Dullahan promete retirar a maldição se Megumin conseguir chegar até ele no castelo e então desaparece. Darkness parece enfraquecido pela maldição, e Megumin se sente culpada por suas ações. Ela começa sua jornada até o castelo e Kazuma se oferece para ir com ela, mas Aqua os impede e usa sem esforço seu feitiço sagrado de quebra para acabar com a maldição. Espantada, a cidade inteira dá um grito de comemoração e se reúne em torno de Aqua para celebrar sua grande façanha, da qual ela desfruta com orgulho. Kazuma olha para Aqua adormecida e se pergunta por quanto tempo eles continuarão com seus trabalhos braçais sem poder ganhar mais dinheiro em missões de matança. Aqua tem pensamentos semelhantes quando acorda e implora à equipe que faça qualquer missão, não importa o quão difícil seja, para que possam ganhar algum dinheiro extra. Finalmente, eles encontram uma missão adequada para purificar o lago Riveriad. A água turva atraiu jacarés monstruosos. Para a segurança de Aqua, eles decidem colocá-la em uma gaiola e depois colocá-la no lago, para que ela possa realizar a purificação, que vai demorar um pouco. Depois de muitas horas e do assédio brutal dos jacarés, o lago é purificado, mas ela está traumatizada. A equipe tenta de tudo para animá-la, até mesmo dizendo que ela pode ficar com toda a recompensa da missão, afinal, ela fez todo o trabalho, mas ela insiste em permanecer trancada dentro da jaula. Um espadachim, Mitsurugi Kyoya, que Aqua reencarnou e foi enviado para este mundo, a vê e acredita que ela está em perigo. Mesmo depois de uma explicação completa, ele insiste em levar Aqua com ele e desafia Kazuma para um duelo. Quase antes de Kyoya terminar de contar os detalhes de seu desafio, Kazuma aceita, corre em sua direção, usa sua técnica de roubo para pegar seu bem mais precioso, sua espada, e o nocauteia com ela. Seus aliados aparecem e tentam recuperar sua espada, mas fogem quando Kazuma ameaça roubar algo deles. Ao retornar à guilda dos aventureiros, Aqua descobre que não receberá o dinheiro total da recompensa devido aos danos causados à gaiola pela tentativa de resgate de Kyoya. Ainda furiosa, ela vê Kyoya entrar, dá-lhe um golpe forte e exige que ele pague pelo conserto da gaiola. Ela até aumenta um pouco o preço para obter um bom lucro. Ele a paga sem hesitar, depois se volta para Kazuma para pedir sua espada, mas infelizmente Kazuma já a vendeu. Há um anúncio. Todos os aventureiros são convocados mais uma vez para o portão da cidade, com atenção especial para o grupo de Kazuma. Aparentemente, seu vizinho, o Dullahan, veio visitá-los novamente. O Dullahan se enfurece com a cidade inteira, pois ainda está sendo atacado diariamente pelas explosões da garota feiticeira. Surpreso, Kazuma se volta para Megumin, e ela não nega o fato, pois é culpada. Ele se lembra de que ela também precisa de um cúmplice para carregá-la quando terminar sua magia, e esse cúmplice é Aqua.
O Dullahan se apresenta como Verdia e também pergunta por que eles não vieram para acabar com a maldição. Darkness demonstra estar bem de saúde, o que ele não entende, mas antes que ele possa concluir seu pensamento, Aqua começa a rir da ideia de que ele esteve esperando por eles esse tempo todo e eles não pensaram duas vezes. Para dar uma lição em Aqua, ele convoca um exército de mortos-vivos para atacá-la. Assustada, Aqua corre para salvar sua vida e implora a Cosmo que faça algo para salvá-la. Ele pensa na melhor maneira de salvá-la e pede a Megumin que use sua magia explosiva no exército em Verdia quando eles se aproximarem um do outro. Megumin, satisfeita com a oportunidade, segue suas ordens e consegue. Mas Verdia ainda está viva. Extremamente furioso e com vontade de acabar com todos eles, ele tenta, até que a escuridão aparece para bloquear seu ataque. Ela o detém por um tempo, dando a Kazuma espaço para pensar em como acabar com ele. Ele descobre que a fraqueza de Verdia é a água e pede a toda a cidade que jogue água nele, mas ele consegue se esquivar de seus pequenos ataques. Finalmente, Aqua convoca a água dos céus, afinal, ela é uma deusa da água, e inunda toda a paisagem. Isso enfraquece ainda mais Verdia, e Aqua o derruba facilmente. A batalha termina e Kazuma não espera nenhuma recompensa, mas, para sua surpresa, ele e sua equipe recebem 300 milhões de aedes, mas a empolgação acaba quando eles são informados de que terão de pagar pelos danos à cidade causados pela inundação de Aqua, que chega a 340 milhões. Kazuma agora está determinado a matar o Rei Demônio a todo custo para deixar esse mundo ridículo. Kazuma acorda e se encontra novamente na vida após a morte. No início, ele está desorientado, não tem certeza de onde está, mas parece vagamente familiar. Ele se lembra de ter sugerido que eles fizessem outra busca para ganhar algum dinheiro. A missão mais segura que eles poderiam fazer era matar espíritos da neve. Todos escolhem roupas adequadas para a missão na neve. Eles chegam e há spirits da neve voando por toda parte, e Kazuma está super animado por matá-los tão facilmente. Megumin pede permissão para usar sua magia explosiva nos spirits, e Kazuma permite. Sua explosão mata um punhado de spirits e ela cai no chão, como de costume, pedindo ajuda. No entanto, antes que Kazumi pudesse pegá-la, aparece a razão pela qual essa missão foi evitada por muitos aventureiros. O Winter Shogun. O Winter Shogun avança em direção a eles, e Darkness tenta defendê-los, mas acaba tendo sua espada cortada em dois. Aqua cria um meio de apaziguá-lo, liberando todos os spirits da neve que ela trancou em jarros e se ajoelha diante dele para pedir perdão. Ela pede que os outros façam o mesmo, mas Darkness reluta, até que Kazuma a força. Kazuma está próximo ao Winter Shogun e, distraidamente, ainda tem sua espada na mão. O Winter Shogun, com um golpe rápido, corta facilmente sua cabeça, enviando-o para a vida após a morte. Ares, a nova deusa encarregada do portão da vida após a morte, dá as boas-vindas a Kazuma e se solidariza com ele. Ela viu como a vida dele se desenrolou e se oferece para reencarná-lo de volta ao Japão em uma família rica e sem estresse. Mas antes que ela pudesse enviá-lo para essa nova vida, Aqua o interrompe, chamando por Kazuma. Ela usou sua magia de recuperação para chamá-lo de volta, mas precisa da permissão da deusa responsável. Depois de ameaçar a Edis com as informações que sabe sobre ela, ela relutantemente envia Kazuma de volta ao mundo paralelo. Quando Kazuma retorna e se encontra exatamente na mesma situação, com sua equipe desorganizada e ainda mais endividada, ele se esforça para encontrar palavras de gratidão para Aqua. Aqua treme do lado de fora do estábulo, tentando se aquecer em uma pequena fogueira. Ela procura qualquer coisa para manter o fogo aceso e encontra o agasalho de Kazuma. Antes que ela possa queimá-lo, Kazuma a atinge por trás e salva suas roupas. Ela exige que ele encontre um lugar melhor para eles viverem antes que morram de frio. Um lugar melhor significa mais dinheiro. Mais dinheiro significa mais aventuras lucrativas. Mais aventuras lucrativas significam que são necessárias mais habilidades. Kazuma leva Aqua para conhecer um mago que lhe ensinará uma nova habilidade. Para sua surpresa, a pessoa que eles encontram é um rosto familiar. Aqua se apressa para capturar a senhora. Parece que há um clima ruim entre eles. A senhora, Veeze, que também é uma sanguessuga, é uma das líderes do exército de mortos-vivos. Ela estava mandando alguns espíritos errantes de volta para o céu uma noite, quando Aqua e Kazuma interferiram e a pouparam.
Agora ela está administrando uma loja e se saindo razoavelmente bem, o que deixa Aqua furiosa. Enquanto conversam, Kazuma pede a ela que lhe ensine uma habilidade. Ela lhe ensina a habilidade Drain Touch. Enquanto adquire a habilidade, um velho estranho chega e pede a Veese que o ajude a mandar alguns espíritos embora de sua mansão. Em troca, ela pode morar lá. Kazuma e sua equipe aceitam a tarefa e vão para a mansão. Eles se instalam. Kazuma está feliz por ter um quarto e uma cama só para ele, mas não sabe que o pior ainda está por vir. No meio da noite, ele rola para se levantar e usar o banheiro, quando vê uma boneca assustadora olhando para ele. Meio assustado, ele tenta afastar o pensamento, até que toda a sua cama fica cheia de bonecas aterrorizantes. Ele foge, buscando desesperadamente a ajuda de Aqua. Depois de uma longa batalha com as bonecas, eles finalmente conseguem exterminar todas elas. Com o exorcismo feito, eles esperavam apenas poder viver lá, mas descobrem que há também uma recompensa monetária. Mas quando eles ouvem a história por trás do motivo pelo qual os espíritos habitavam a mansão, Kazuma percebe que, inicialmente, a culpa era de Aqua. Assim, eles rejeitam a recompensa em dinheiro, mas agora tem um lugar decente para descansar. Kazuma dá um passeio pela cidade e vê dois homens espreitando em um beco. Kazuma os confronta e eles lhe contam sobre uma loja administrada por Sukubi, que oferece o serviço de ajudar aventureiros do sexo masculino a ter grandes sonhos eróticos. O atendente aconselha que ele não beba álcool se não quiser prejudicar a qualidade de seu sono e perder seu lindo sonho. Quando chega em casa, ele vê a sala de jantar cheia de iguarias enviadas pelos pais de Darkness. Todos estão entusiasmados e começam a se deliciar com as porcarias em abundância. Aqua sugere uma nova maneira de beber o vinho que eles também receberam. Um tanto fora de seu caráter, Kazuma recusa a bebida, lembrando-se do aviso de antes. Para evitar mais tentações, ele lhes dá boa noite e se retira para a cama. Mas não consegue dormir por causa de sua empolgação com o sonho que está prestes a ter. Ele decide tomar um banho relaxante e seus olhos se fecham. Quando os abre, vê que a lanterna que acendeu antes está apagada e uma senhora está diante dele, tirando a roupa. Quando ela finalmente mostra seu rosto, ele vê que é a escuridão, mas acredita que seu sonho começou. A escuridão está muito envergonhada para olhar para Kazuma ou ser vista por ele, e ela cai para se esconder. Mas Kazuma havia pedido alguém inexperiente e acha que isso faz parte do sonho. Ele ordena que ela lave suas costas, e Darkness obedece à sua assertividade confiante. Justamente quando Kazuma está se acomodando para poder aproveitar adequadamente, ele ouve Aqua gritando que um intruso está na casa. Kazuma sai furioso do banheiro para confrontar Aqua por ter perturbado seu sonho. Infelizmente, o feitiço de Aqua a impediu de chegar até Kazuma, forçando-o a perceber que seu encontro com a escuridão não foi um sonho. Ele tenta salvar a jovem súcubo da ira de Aqua, então ela se vira para enfrentá-lo. Enquanto dá uma surra em Kazuma, a garota súcubo foge. Pela manhã, Kazuma finge não se lembrar de nada do que aconteceu entre ele e Darkness, mas Darkness percebe que ele está apenas fingindo ignorância. Enquanto discutem o assunto, são interrompidos por um anúncio de que o Destroyer, uma fortaleza móvel desonesta, está a caminho da cidade. Quando o Destroyer se aproxima, Kazuma vê Aqua com todos os seus pertences, implorando para que eles deixem a cidade se quiserem continuar vivos. Kazuma não entende, pois ninguém nunca lhe explicou o que é o Destruidor. Quando finalmente lhe explicam, ele fica paralisado, mas reúne coragem para ficar e lutar. Todos os aventureiros se reúnem no salão da guilda e tentam elaborar um plano de ataque. Depois de muita deliberação, eles decidem usar a magia explosiva de Megumin, mas Megumin não tem certeza da potência de sua magia contra o grande destruidor. Quando todos estão sem ideias, Viz aparece e se oferece para ajudar. Com Viz, um mestre arquimago, em sua equipe, os aventureiros estão prontos para a batalha. Eles fortificam a cidade. Megumin, junto com Kazuma, está posicionado em uma das torres dos portões e Viz com Aqua está na outra, aguardando a chegada do Destruidor. Quando o Destruidor chega a uma boa distância, Aqua usa seu feitiço de quebra sagrada para enfraquecer sua barreira de proteção. Em seguida, Megumin e Viz lançam simultaneamente sua magia explosiva no Destruidor, que se desfaz no chão. Quando eles acham que venceram, o sistema programado do atacante anuncia a ativação de sua sequência de autodestruição.
Ao ouvir isso, todos os aventureiros começam a voltar para a cidade para se proteger. Cosmo tenta chamar Darkness de volta, pois ela está mais próxima do Destruidor, mas a sensação de perigo iminente a desperta ainda mais. Em vez de fugir, ela entra na fortaleza desmoronada, causando um alvoroço entre os aventureiros. Quando eles veem a escuridão avançando corajosamente sobre o Destruidor, eles se inspiram a seguir o exemplo. Cosmo e sua equipe restante também a seguem. Eles encontram o diário do criador do Destruidor, falecido há muito tempo, e agora entendem sua fonte de energia. Viz quer usar sua habilidade de teletransporte para enviar a maré de Corona para longe, mas ela está com pouca magia e não consegue controlar onde ela vai parar. Kazuma insiste que ela faça isso de qualquer forma e que ele assumirá toda a responsabilidade. Ela o faz, mas, mesmo depois disso, eles ainda enfrentam o calor persistente e a energia do vapor liberada pela engenhoca decrépita, e Megumin, usando a energia emprestada pelo toque de drenagem de Kazuma, lança sua segunda explosão do dia no Destruidor. O Destruidor se foi e Kazuma se lembra das experiências não tão boas e até piores que teve até agora. Enquanto ele relembra, Ako alerta sobre a chegada de cavaleiros da capital imperial. Pensando que eles vieram para lhe dar o prêmio pela destruição do Destroyer, ele corre para Gildal. Infelizmente, os cavaleiros vieram para prendê-lo. Após o teletransporte, o Coronetite se autodestruiu sobre a mansão de um estadista. Afinal, ele havia assumido toda a responsabilidade. Obrigado por ter ficado até o fim. Inscreva-se para receber mais vídeos como este.